Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio de Electric Dreams, que chama Autofac. Esse episódio ele é baseado num conto com o mesmo nome, Autofac, que foi publicado pela primeira vez em novembro de 1955 na revista Galaxy Science Fiction. E enquanto o episódio começa de uma forma bem parecida com o conto, os dois chegam numa encruzilhada. Então os finais são relativamente diferentes, né? Os desfechos das duas histórias são diferentes. Enquanto o episódio tenta se aproximar talvez do Philip K. Dick que a gente esteja mais acostumado, né? O Philip K. Dick pós Blade Runner. O conto ele era um K. Dick meio seminal ainda, um K. Dick ainda construindo essa imagética que ele ficou tão conhecido depois, né? Então eu acho interessante como essa obra derivada tenta se aproximar mais do K. Dick que a gente conhece hoje em dia, né? O K. Dick mítico, né? Do que a obra original, que ainda não tinha talvez um K. Dick tão formado, né? Eu achei interessante ler o conto. Eu li o conto agora, eu nunca tinha lido esse conto, li o conto hoje. E eu achei interessante ler o conto porque ele não é o K. Dick que a gente está tão acostumado assim. Isso achei bem interessante. A história gira em torno, basicamente, de um mundo pós-guerra, assim, pós-apocalíptico, né, onde o mundo todo já foi destruído e existe essa sociedade aí sobrevivendo nesse ambiente pós-destruição global. Só que nem tudo foi destruído, nem tudo parou completamente. Existe uma fábrica, uma Autofac, né, a autofábrica, ela continuou funcionando, ela continuou produzindo tudo que ela sempre produziu, né? Então ela continuou servindo a população de uma maneira automática, totalmente autômata. E isso faz com que você crie ali uma sociedade com um desenvolvimento travado, né? Eles acabam não se desenvolvendo porque eles têm esses recursos entregues meio que na porta de casa deles, assim, né? Então, tudo que eles precisam, meio que a Autofac disponibiliza. Só que nem todo mundo está muito contente com isso, obviamente, e então eles tentam, a intenção deles é parar esse recebimento, né? Falar, olha, a gente não precisa mais disso, a guerra já acabou e nós queremos reconstruir a nossa sociedade, então, por favor, pare de consumir os recursos naturais do planeta, porque enquanto a fábrica, por ser muito efetiva, consegue consumir esses recursos naturais e produzir o que a sociedade precisa, eles estão produzindo numa escala muito superior ao que eles conseguem também até consumir, né? Eles deixam claro no episódio que existem caixas e caixas de produtos que são entregues para eles, que estão jogadas e estão guardadas ali nos estacionamentos, né? Uns lugares enormes, e que não são utilizadas, né? E, enfim, os produtos eles são entregues, né, através de drones, né? Isso, obviamente, modernizado aí em cima do conto, que no conto chegavam realmente umas espécies de uns caminhões, assim, né? E no episódio já são os drones, né? Então a gente já vê o episódio aí se modernizando para esse nosso futuro muito próximo, onde a gente
onde teremos empresas como a Amazon, por exemplo, que você faz a compra e eles pretendem entregar através de drone. Então a gente já não tem nem mais o serviço humano da entrega, né? A gente vai ter tudo isso automatizado. E o que eles fazem, né? Os personagens principais, eles conseguem derrubar um drone numa das entregas e eles abrem o drone e eles conseguem hackear ali o sistema para mandar um pedido de... Eles chegam na central, né? Conseguem se conectar com a central da fábrica e eles conseguem meio que achar o saque da fábrica e eles fazem uma reclamação, né? E eles falam, mas a gente vai falar o quê, né? Como que a gente vai dizer que o produto... Que a gente vai reclamar, né? Que o produto tá com problema, né? E aí que tem uma coisa interessante, e é exatamente a mesma frase utilizada tanto no conto quanto no episódio, né? Que o produto veio puzzled. Puzzled é... Eu realmente não conhecia a palavra, eu fui atrás para entender o que realmente eles queriam dizer. Pelo episódio dava para entender que é como se o produto tivesse estragado de alguma maneira, né? Mas eles não queriam só dizer que o produto estava estragado, eles queriam colocar que falar de alguma maneira que o computador não entendesse qual era a requisição, justamente para abrir esse diálogo com a central, né? Eu fui fazer uma pesquisa na internet a respeito dessa palavra, puzzled, e ela existe há mais ou menos um século. E ela é um jogo de palavras com a palavra puzzled, que puzzle é quebra-cabeça, né? Então puzzled é o que está embaralhado, o que está meio confuso, né? E então a junção da palavra puzzled com a expressão pissed off, que a pessoa está da vida, né? Esse é o conceito. Então, puzzled é esse cara que está muito bravo com essa situação e está confuso também com a situação, né? Seria uma mistura dessas duas palavras, essas duas expressões. Só que puzzle também tem uma outra expressão, significa uma outra coisa, que vem de um inglês arcaico e que significa pênis de búfalo, pênis de touro, né? Então tem ainda o meu produto está com um pênis de touro, como se tivessem, enfim, estragado o produto de alguma maneira. Enfim, eu achei engraçada a palavra, é uma palavra bem antiga, só que ela vai tomando interpretações diferentes conforme o desenvolvimento da língua inglesa. Enfim, e eles usam essa expressão para fazer essa reclamação para a central. E a central fala, ok, a gente não entendeu qual a requisição, a gente vai mandar um representante aí. E assim vem um representante, que é um robô, né? Só que é um robô super humanoide, assim, né? Ele é super humano, ele é feito justamente para que as pessoas possam interagir com esse robô, né? Porque o episódio coloca, né? Porque as pessoas preferem falar com um ser humano, né? Então eles criam uma criatura ali, um autômato, que seja muito próximo do ser humano, justamente para as pessoas se sentirem confortáveis em falar com ele, né? E meio que fala direto com aquela nossa inquietude toda vez que a gente tem que ligar em algum lugar para fazer alguma requisição, né? E a gente cai numa daquelas centrais telefônicas, né? Que a gente aperte 1 para tal, 2 para tal, 3 para tal, né? Então, e a gente acaba, eu quero falar com alguém, eu não quero falar com uma máquina, né? Então o episódio fala com essa nossa inquietude, né? De falar com uma máquina, interagir com uma máquina ou não, né? E... enfim. No episódio eles acabam tentando argumentar ali com o representante, né? Com esse robô representante que inclusive é interpretado por uma atriz que é uma jazzista, ela é a Janelle Monáe.
E, enfim, ela é uma jazzista. Mas, enfim, não fala direto com o episódio essa informação. E eles tentam argumentar que, olha, a gente não precisa mais dos produtos de vocês, a gente quer produzir pelos nossos próprios recursos, pela nossa própria mão, né? Nós queremos tomar as rédeas da produção de novo, né? E, enfim, eles são negados esse pedido porque a fábrica tem que produzir, a fábrica, sob a perspectiva da fábrica, se a fábrica não tiver que produzir, ela não tem função, né? E eles falam, não, a gente quer que vocês desliguem a fábrica, a gente quer que nós tomemos a produção de volta. E, enfim, eles acabam não conseguindo argumentar ali com o representante, com o robô representante, então eles acabam atacando o robô ali com um taser, né? Eles meio que inutilizam o robô, eles tentam hackear o cérebro do robô para que ele mande a informação para dentro da fábrica, que a fábrica precisa ser desligada. Só que não é tão fácil hackear o cérebro do robô e tal, e a personagem principal, né, que é a responsável por hackear o robô e tal, ela está ali, né, tentando fazer essa invasão aí do robô, do sistema do robô. Ela acaba argumentando, fala, bom, então se eu não consigo te hackear, mas eu consigo hackear o drone, então eu vou apagar o seu cérebro e colocar o cérebro do drone no lugar, a memória do drone no lugar, e eu hackeio o cérebro do drone e vai fazer o serviço que eu preciso. E aí meio que a robô representante ali acaba temendo pela própria existência, né, pela própria vida, e acaba barganhando, falando, não, então peraí, vamos conversar aí melhor sobre essa história, né? E com isso eles acabam sendo levados para dentro da fábrica pela própria robô representante, justamente para sabotar a fábrica. Eles vão colocar bombas em lugares estratégicos dentro da fábrica e sabotar essa fábrica para que ela pare de produzir, então fazendo com que a humanidade retome a força produtiva, né? E, enfim, existe um robô ninja dentro da fábrica, que acaba matando dois das pessoas que estão entrando, e no final só sobra a personagem principal, né, e a robô jazzista da Janelle Monáe. E ela... E no final do episódio, né, o plot twist, né, que ele é bem premeditado antes do episódio, porque essa personagem ela tem sonhos, né? E aí que eu acho que o episódio tenta falar mais com o Kahdik mítico, né? O Kahdik que todo mundo já conhece, e não com o conto original do Kahdik seminal lá no comecinho, né? Onde eles tentam colocar que o androide sonha, né, com ovelhas elétricas, né? Então o plot twist seria, né, que, então como a fábrica, todo mundo morreu, né, toda a humanidade morreu na guerra, e como a fábrica ficou sem para quem produzir, para quem servir, para quem entregar os produtos, eles construíram seres humanos robôs. E eles colocaram vários nodos dessas sociedades de seres humanos, eles conseguiam replicar a quantidade de seres humanos que eles tinham ali na memória da fábrica, né? Então eles tinham uma equipe que produziu tudo aquilo, né, tal, incluindo a programadora principal, que é essa robô, essa personagem principal que a gente descobre que é uma robô agora, né? Por que é premeditado isso também no episódio? Bem premeditado, inclusive, né? A gente vê ela no começo do episódio dirigindo um carro durante o ataque, né? E depois a gente vê ela já nessa sociedade destruída, e eles deixam claro que a guerra aconteceu 20 anos atrás. Só que ela não mudou absolutamente nada, ela não envelheceu. Então você fala, pô, como que ela não envelheceu em 20 anos? Então você já começa a ficar, né, com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa deve ter acontecido com ela, né? Ela talvez não seja... Algo existe aí com essa personagem que não envelhece, né? E depois é revelado que ela é uma robô. E, enfim, só que ela é uma robô que, como
o Roy em Blade Runner, né? Ela quer viver, né? Então ela sabe que... Porque ela se apaixonou pela vida, né? Ela descobre que ela é uma robô, mas ela gosta da vida dela, né? Ela gosta da vida dos outros, ela gosta da convivência. Então ela não quer se entregar, né? Ela adquiriu consciência, né? Então, o que acontece? Ela se hackeia e ela implanta um vírus dentro dela para no momento que ela estivesse dentro da fábrica, então tem o plot twist dentro do plot twist, né? Quando ela estivesse dentro da fábrica, ela infectasse a fábrica para que a produção fosse... que a fábrica toda fosse desligada e a produção fosse cancelada. E com isso o episódio acaba, né, com as duas robôs ali conversando, né, e ela infectando a fábrica toda e as luzes da fábrica se apagando, e no final ela retornando para a vila ali onde ela morava, e que agora eles poderão retomar a produção de tudo, né, poderão voltar a ser humanos, né, voltar a ser vivos, para poder produzir a subsistência deles, né? Tem um outro personagem que ele não é tão principal, mas ele é meio que ele é o namoradinho dessa personagem principal, né? E ele é um bibliotecário, né? O que esse cara faz, né? Ele fica procurando livros por aí, né? Nesse mundo pós-apocalíptico, e ele está construindo uma biblioteca. Justamente porque ele acredita, né, e com motivos óbvios, né, que para eles poderem reconstruir a sociedade, eles vão precisar de informação, eles vão precisar de cultura, eles vão precisar de livros. E então é por isso que ele coleciona livros, né, ele cria essa biblioteca, para eles terem esse material base de sociedade para poder se reerguer, né. Isso me lembrou bastante aquele filme, o livro de Eli, né, The Book of Eli, com o Denzel Washington, onde ele a história toda dele, né, o arco todo de personagem, ele conseguir levar essa cópia da Bíblia de Gutenberg para um local onde eles estão juntando todos os livros que eles encontram para poder reconstruir a sociedade e tal, né? E me lembrou bastante isso. Esse personagem me lembrou bastante o personagem do Denzel Washington no livro de Eli. Enfim, gosto do episódio, acho o episódio bem interessante. Ele talvez seja um dos episódios mais interessantes da série até agora, da temporada até agora. Realmente é um dos pontos altos, assim, da série. E ele surpreende. Ele surpreende no segundo plot twist, né? O primeiro plot twist estava ali já meio levantado antes. O segundo plot twist, onde ela tinha se infectado, ele vem meio que do nada, né? Meio que a informação vem do nada, então acaba sendo por isso que ela surpreende. Mas é interessante, eu gosto do episódio. Eu não acho um episódio genial, mas eu acho ele um episódio muito sólido, muito, muito bem construído. E eu vou dar 3,75 para esse episódio. Ele é bem, bem, bem interessante o episódio. Gosto bastante dele. Autofac. Então é isso. Eu vou assistir os próximos, só faltam 2 pra gente acabar essa temporada, e essa série, porque ela não foi renovada, infelizmente. Mas enfim, faltam só mais 2 episódios. Então, obrigado por me aturar, e nos vemos no futuro.